Olá! Chegamos ao último America News de 2021 e o que a gente vai fazer? Olhar para trás e se lamentar? Que nada, vamos olhar para frente. O America News vai te ajudar a se preparar para 2022 falando um pouquinho de tudo. Imigração. Hoje em dia, depois da pandemia, ficou muitos processos atrasados, Mila. Eleições no Brasil. Os brasileiros que vivem nos Estados Unidos podem votar só para presidente. Midterm elections nos Estados Unidos. E a história está a favor dos republicanos. Saúde. Esse final de ano está muito parecido com o final do ano passado. Imposto de renda. 2022, provavelmente a gente não vai ter extensão, do prazo. E o calendário esportivo. 2022 vai ser um ano de muito alto nível esportivo em todo o mundo. Então vamos começar falando de imigração. Afinal, todo mundo sabe, esse é nosso assunto favorito aqui no America News. E eu converso com uma especialista, Águida Bariani. Muito obrigada pela sua presença. Finalmente, tem tempo que a gente está tentando promover esse encontro aqui no America News. Eu que agradeço. A você, meu amor, e a toda a produção, pelo convite. Muito obrigada. Maravilha, obrigada a você. Eu queria começar, Águida, falando dessa mudança que a gente viu aí nos últimos meses, que foi realmente muito grande. Eu recebi muita mensagem de telespectador. Peraí, é verdade isso mesmo? Houve uma mudança na possibilidade de esposas, maridos, parceiros em geral, trabalharem nos Estados Unidos quando o parceiro ou a parceira vem para cá com visto de trabalho? O que mudou? Isso mesmo. Quando está no Brasil e pede a visto de estudante, visto de trabalho, por exemplo, existe o visto de estudante, que tem o Operational Training Program, que é o OPT, que você pode estudar e trabalhar, e tem o visto de trabalho, que antigamente as esposas não poderiam entrar para a categoria de trabalho, e hoje elas podem, mas obviamente com redução de horário. Então ainda está aprovado, só que ainda está para poder a comunicação acontecer, de realmente funcionar para esposa, de pessoas que têm o work alien, que é o visto de trabalho. Então sim, a proposta está acontecendo para o ano de 2022, mas a única diferença é a redução de horário, Enquanto vocês podem trabalhar 10 hours, 10 horas, por dia, a redução vai ser de 4 a 5 horas para o visto de pessoa que tem o esposo ou a esposa, que são casados. Então, a redução é de horários, então a diferença é essa. E tem alguma outra mudança que a gente deve observar em 2022? Não só em relação às mudanças da lei, mas em relação à facilidade ou não de tirar visto, porque nesses últimos 2 anos foi uma confusão danada. 2022 vai trazer uma maré um pouco melhor para quem está tentando mudar para os Estados Unidos? Para quem está tentando, eu que passei por todas as categorias do K1 até realmente virar cidadã americana hoje, na minha época, há muito tempo atrás, tudo ocorria mais facilmente. Hoje em dia, depois da pandemia, ficou muitos processos atrasados, Mila. Então, assim, de 2 semanas para cá, nós, da nossa equipe, a gente está marcando visto adoidado de B2, de F1, muitos vistos para os brasileiros, querendo vir para os Estados Unidos. O que está acontecendo é o seguinte, muita facilidade de marcar os vistos, não está tendo cancelamento, isso é ótimo, Porém, a gente tem que chegar a um cenário muito... nós estamos num período de imigração, onde pessoas que sofrem violência no outro país, no Brasil, por exemplo, as fronteiras estão tendo muito problemas de imigração. Então, o problema está sendo esse. Muitas pessoas tentando, por coiotes, fazendo a travessia, cada um... sabe o porquê dessa travessia. Muitos brasileiros, hoje você está vendo que nós temos visto o México, que antigamente nós não tínhamos, desde 2014 tínhamos fechado o acordo do México para não ter visto, para nós brasileiros, quem é brasileiro não tem a cidadania, o green card, ou whatever, eles simplesmente vão para o México passear, mas aí depois de terem muitos brasileiros tentando imigrar, sem status, que hoje nós não podemos falar ilegal, nós falamos não citizen, que não cidadão. Então, devido a tudo isso, você marca muito com facilidade nas últimas 2 semanas, 2022, vai estar tudo aberto os consulados, vai estar tudo legal. Porém, para B2, para F1, qualquer tipo de visto está super aberto, a gente está marcando, todo mundo que ficou pendente de 2020, 2021, Vila, foi muito triste, foi 2 anos de espera, assim, desesperadora para nossos clientes. E hoje a gente marcou nesses últimos 10 dias com facilidade todo mundo. Então, assim, a diferença é essa, super fácil para marcar, mas a imigração, na hora do oficial falar com você, as regras estão bem mais complicadas, por causa de toda a imigração sem status, não sei se está acontecendo entre a fronteira México e Estados Unidos. Tá certo. Agora eu vou interromper um pouquinho a nossa conversa, porque quem é brasileiro, cidadão brasileiro e mora fora, tem uma
outra obrigação no ano que vem: votar. Quem explica pra gente é o Guga Chakra. Oi, Mila. 2022 tem eleições nos Estados Unidos, como a gente sabe, as eleições de meio de mandato para o Congresso, mas também tem eleições no Brasil, eleição para presidente, para governador, senadores, deputados federais, deputados estaduais. E os brasileiros que vivem nos Estados Unidos podem votar só para presidente, mas têm direito ao voto. Inclusive, têm o dever de votar e podem transferir o título para cá. Muitas pessoas já transferiram, outros ainda têm tempo para transferir esse voto. É uma eleição muito importante para a história do Brasil, como todas eleições presidenciais. Então, se você ainda não tirou seu título de eleitor, ou se você ainda não transferiu seu título de eleitor para os Estados Unidos, estará aqui quando ocorrerem as eleições em outubro, ainda dá tempo, Mila. Tá aí, Guga Chakra, sempre trazendo pra gente as notícias mais importantes e essa análise assim apuradíssima dos eventos políticos no Brasil e no exterior. E tem mais, por falar em exterior, nos Estados Unidos também tem eleição em 2022, são as midterm elections, que são importantíssimas. Essas, para quem já é cidadão daqui, como explica a Carolina Cimente. Joe Biden e os democratas estão com pressa, e eles têm razão de estar com pressa. Em novembro de 2022, vão acontecer as midterm elections, as eleições legislativas. E a história está a favor dos republicanos, não dos democratas, que têm atualmente a maioria na Câmara e no Senado. Por que eu estou dizendo isso? Olha só esse número. A oposição conseguiu ganhar 5 ou mais cadeiras no Senado americano em 34 das 38 eleições legislativas desde 1870. Quer dizer, segundo a história, o partido da oposição já chega com muito mais possibilidade de ganhar do que o partido da situação. Um pouco isso acontece porque os eleitores do partido da situação estão menos interessados em votar. Eles acabam comparecendo menos às urnas nas eleições legislativas, porque os eleitores da oposição estão mais interessados em provocar uma mudança. Aí, junta isso 2 fatores importantes. A popularidade de Joe Biden está baixíssima, 42%. É muito baixa para o primeiro ano de um governo. Aliás, é a segunda mais baixa na história moderna dos Estados Unidos, só fica atrás da popularidade de Donald Trump no primeiro ano do governo dele, que era 38%. Segundo ponto, o eleitor tende a reconhecer o Partido Democrata menos como um partido que ajuda a fazer a economia crescer. Ele tende a procurar mais o Partido Republicano quando há problemas na economia. E o eleitor hoje sente que tem problemas. Desemprego, a inflação está alta e o crescimento ainda não está muito forte. Então, essas 2 questões vão jogar também contra os democratas. E ainda tem mais uma, bônus. Tem mais senadores democratas se aposentando nesse próximo ano do que senadores republicanos. São 11 democratas contra 4 republicanos. Tudo isso cria um cenário bastante difícil para Joe Biden. Carolina Cimente trazendo as informações sobre essas disputadíssimas e importantíssimas midterm elections aqui nos Estados Unidos. E a gente volta à nossa conversa com a Águida, porque a gente está vendo aí o cenário político muito movimentado, eleição no Brasil, eleição aqui. Você falou aí desse fluxo sem precedentes de brasileiros para outros países, saindo do país. Existe chance de reforma imigratória no ano que vem, Águida? Ou pode tirar o cavalinho da chuva? Olha, a reforma a gente tem que ter muito cuidado ao falar de tudo isso, né? Porque nós estamos num governo novo nos Estados Unidos e o Brasil tende a ou ficar com o mesmo governo ou a mudar. Nós ainda não sabemos o que vai acontecer. Então, as pessoas estão, sim, desesperadas no Brasil, tentando chances de emigrar para outro país, não seja só os Estados Unidos, mas a Europa, a Ásia, a África, outros países. O que acontece é o seguinte, o Essential Workers, que tanto é falado, não está no papel ainda. Então, não adianta vocês contratarem um advogado migratório, não adianta correr atrás, agora não é o momento. O momento é você estar com status no país, se você conseguir. Se você, de repente, é estudante, você pode estender seu visto. Se você está como turista, você pode estender e tentar o seu visto, né? Se você voltar para o Brasil antes dos 6 meses, que é o máximo de prazo que você pode ficar. Então, assim, tirar o cavalinho da chuva, eu adoro essa frase, realmente.
É o que hoje nós devemos fazer. Não criar falsas esperanças. Não pagar advogados antes. O Essential Workers ainda não é uma verdade. Está no papel. Pode ser que aconteça, mas primeiramente vai acontecer com os Dreamers, né, que são as crianças que atravessaram a fronteira 10, 15 anos atrás, e obviamente a vida deles estão nos Estados Unidos, né, e os pais dos imigrantes também. E então, assim, Essential Workers agora não é uma realidade. Tá certo. Águida Bariani, consultora de imigração, muito obrigada pela sua presença e pelos esclarecimentos aqui no American News, viu? Muito obrigada pela oportunidade, Mila Burns, and thank you so much. E no próximo bloco a gente volta. E tem muito assunto ainda pela frente. A gente vai falar de saúde, a gente vai falar de imposto de renda e, por que não, a gente vai falar também do calendário esportivo de 2022. É depois do intervalo. O American News está de volta e a gente não vai fazer cerimônia não, já vamos direto ao assunto de que ninguém quer falar, aquele assunto que deixa todo mundo de cabelo em pé. Bruno Drummond, imposto de renda. O que mudou em 2021 e o que pode mudar em 2022 por causa dessa pandemia que não nos deixa, entra aí já no seu terceiro ano fiscal, digamos assim. Olá, Mila, tudo bem? Existem 3 grandes itens que mudaram ou podem mudar, né? Primeiro é um alívio do governo do ano passado para os empregadores que tiveram perda de rendas durante 2020, que você pode pedir ao governo federal esse alívio. É um crédito que ele volta para os negócios, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física que fazem negócios. Esse é um alívio interessante. Tem uma outra pauta interessante que está no Congresso nesse momento, de que mudanças de alíquotas para 2021 ainda está tramitando. E o terceiro item foi uma coisa que a gente até discutiu aqui no seu programa, que é o Child's Credit, que ocorreu durante o ano inteiro. O último pagamento foi agora no dia 15 de dezembro, né? E eles estão discutindo se vai ocorrer uma extensão ou não sobre desse crédito para 2022. Existem mais uns 20 itens que são importantes você conversar diretamente com o seu tax advisor, CPA e tirar essas dúvidas. Já que a gente está falando de Covid, Bruno, eu vou interromper um pouquinho a nossa conversa bem rapidinho para a gente saber o que vai acontecer em 2022. Na verdade, é impossível a gente saber o que vai acontecer em 2022. Então, vamos tentar descobrir o que vai acontecer nessas primeiras semanas e quais as recomendações dos especialistas para as festas de fim de ano e outras aglomerações. Dr. Luiz Fernando Correia. Mila, em primeiro lugar, eu quero desejar a todos os nossos telespectadores um excelente final de ano e um 2022 com muita saúde. Mas como é que a gente vai fazer para chegar lá com muita saúde? Afinal de contas, esse final de ano está muito parecido com o final do ano passado. O que aconteceu de diferente quando a pandemia parecia estar caminhando, pelo menos para uma fase de estabilidade? Aconteceu a descoberta de uma variante do coronavírus, a variante Ômicron, na África do Sul, no final de novembro. Essa variante tem uma capacidade de infecção extremamente alta, muitas vezes maior do que a variante Delta, que era aquela que a gente estava enfrentando até agora. E vem se espalhando pelo mundo todo. Nos Estados Unidos também se espalhou com muita rapidez e em alguns lugares como Nova York, a velocidade de disseminação é assustadora. O que eu posso fazer para me preocupar e me cuidar com isso? Em primeiro lugar, receber a dose de reforço da vacina. Se já chegou a sua vez de receber a sua dose de reforço, procure os locais de vacinação e faça a sua vacinação. Vacine seus filhos. A vacina está autorizada a partir dos 5 anos de idade. Não deixe de fazer isso para protegê-los. Essa variante Ômicron, ela vai atacar pessoas que estão com a imunidade mais fraca, que já tomaram a vacina ou tiveram infecção natural pelo coronavírus há muito tempo, e principalmente as crianças que não tenham sido vacinadas ainda. Portanto, primeira linha de defesa é a vacina. A segunda é usar máscaras de boa qualidade, as PFF2. Né? Elas são mais fáceis de achar agora do que estavam no início da pandemia e é muito importante que a gente use essas máscaras. Principalmente quando você encontrar outra pessoa, uma pessoa que não seja da sua família, por exemplo. Evite locais fechados. Eu sei que no final do ano a tentação é muito grande, a necessidade de encontrar, eventualmente fazer compras é muito grande. Mas procure evitar esse tipo de situação. Como eu falei, a variante Ômicron que se espalha pelo ar, como qualquer coronavírus,
ela se infecta as pessoas com muita facilidade. Para ter uma ideia, um estudo de Hong Kong mostrou que ela se multiplica nas vias aéreas superiores, nos brônquios, aqueles canaizinhos que levam o ar para o pulmão 70 vezes mais rápido do que a variante Delta. Além disso, usando as máscaras, mantendo as mãos limpas, procurando usar sempre estar em ambientes arejados. Eu sei que é muito difícil nessa época de frio, mas evitar aglomerações e evitar ambientes fechados. A gente assim vai passar por esse momento um pouco mais difícil agora para chegar em 2022 com mais saúde. Eu espero vocês todos lá. Dr. Luiz Fernando Correia trazendo essas informações tão importantes para a gente. Eu vou continuar essa conversa com você, Bruno, então, porque tudo bem, agora a gente já entendeu o que aconteceu em relação à Covid. Mas esse é um ano como qualquer outro, né? Não é porque tem pandemia que a gente não tem que declarar o imposto de renda. Então, o que você recomenda para quem tem que declarar, seja indivíduo, seja empresa? Em relação à declaração que vem por aí, é abril que a gente tem que mandar a declaração? Como é que a gente se organiza para chegar até lá tranquilo? E o que você recomenda para que a partir de janeiro a gente faça de certa forma diferente e não se embole de novo no ano que vem para chegar em dezembro a gente está tendo essa conversa de novo, Bruno? Importante, 2022 provavelmente a gente não vai ter extensão, né, do prazo, então o primeiro prazo é dia 15 de março, o segundo prazo é dia 15 de abril, tá? O prazo de março são para as empresas pass-through, que são transparentes. E o que isso acontece? Você precisa, nesse período dos 4 primeiros meses, fazer o estimate payment, né? Então, fazer estimar o seu pagamento de imposto e pagar ele até 90% do valor que você deve. Caso você faça a extensão, que é muito comum nos Estados Unidos, de você estender e não pagar, você tem o risco de pagar imposto, juros e multa, tá, Mila? Então, é muito importante. Uma coisa que é importante você fazer para a preparação desse imposto é já ficar preparado, já que o primeiro pagamento estimado deveria ser no primeiro dia 15 de janeiro e depois 15 de abril. E eu já estou pagando esse estimado para o ano que vem, então. Então, mesmo que eu só vá declarar em abril, eu já tenho que estar pensando nisso agora. Sim, e 15 de janeiro já é o último estimado de 2021, né? Então isso é importante, para que você fique confortável e não pague penalidades. Ultimamente, a Receita está começando a voltar às suas operações normais, né? Ainda temos uma demanda muito grande no backlog da Receita, cartas que a Receita mandou para os contribuintes ainda estão backlog, os impostos que foram feitos manuais, né, que a gente chama de mandar via carta, né, manda via correio, ainda muitos deles não foram processados. Então, tenham paciência, provavelmente 2022 vai ser um ano muito melhor para processamento dos dados e os aspectos. É muito comum, né, os contribuintes terem recebido penalidades e processos que foram automáticos junto à Receita. Esses processos, é normal, todo mundo recebe uma carta da Receita, que a gente chama de malha fina no Brasil. É comum você receber, caso você receba, procure o seu contador, entre em direto em contato com a Receita para que eles possam colocar um stoppage, né, que para a cobrança daquela carta e faça o processo comum, né, de acordo com a instrução da carta para que você possa fazer. Lembrando que está demorando muito mais. Se antes demorava 1 ano, vai demorar 2 anos. Se antes demorava 6 meses para certas cartas, está demorando mais tempo. Entendi. Tá certo. Bruno, muito obrigada pela sua participação aqui no American News e pelas dicas preciosas, viu? Sempre um prazer, Mila. Foi um abraço. Maravilha. Feliz 2022. E agora a gente vai ver as notícias da semana. Afinal de contas, o noticiário não para. É o Top 5 com Pedro Aquino Paiva. Olá, Mila, 2021 já tá acabando e essa semana vai ser de preparativos pro ano novo que já tá virando a esquina. Bora ver? 5. 2022 está chegando e festas de Réveillon estão sendo preparadas por todo o país. O problema é que a variante Ômicron já chegou com tudo. Aqui em Nova York, a média móvel de novos casos já é a maior desde o início da pandemia. Por isso, espera-se que durante a semana, novas regras de segurança para as festas de fim de ano sejam anunciadas. 4. E quem pretende viajar durante a semana precisa estar preparado.
Com a alta demanda e a falta de mão de obra no setor aéreo, passageiros enfrentaram longas filas e atrasos durante o feriado de Thanksgiving. No ano novo, não deve ser diferente, e os especialistas recomendam chegar com maior antecedência aos aeroportos. 3. Essa preparação é necessária também para quem pretende viajar de carro. Segundo a Associação Automobilística Americana, o número de veículos nas estradas dos Estados Unidos nesse fim de ano deve ser 34% maior que no ano passado. A recomendação é pegar a estrada durante a manhã, quando os congestionamentos tendem a ser menores. 2. Essa é a última semana de governo do prefeito da maior cidade dos Estados Unidos, Bill de Blasio. Mas o democrata preparou uma tacada final. A partir de segunda-feira, passa a valer aqui em Nova York uma regra de vacinação compulsória, que obrigará trabalhadores do setor privado, aqueles que não trabalham de casa, a se imunizarem contra a Covid-19. E para encerrar, número 1. Essa deve ser uma semana de instabilidade no mercado financeiro. O motivo não podia ser outro: a variante Ômicron do coronavírus e seu possível impacto na economia. Diferentemente de outros anos, quando as bolsas de valores apresentaram grandes ganhos nos últimos dias de dezembro, o futuro próximo é incerto. Por hoje é só. Uma boa semana e um excelente 2022 para todos vocês. Até a próxima. Pedro Aquino Paiva trazendo essas notícias tão importantes pra gente, mas tem mais, viu, gente? Porque eu não vou terminar nessa nota aí com a gente preocupado com o imposto, com o Covid. Vamos falar de coisa boa, porque 2022 também reservou alguns espetáculos pra gente. Tem até Copa do Mundo. Camilo Pinheiro Machado. Olá, Mila, amigas e amigos do American News, tudo bem? Então, 2022 vai ser um ano de muito alto nível esportivo em todo o mundo. Começando no calendário pelo dia 4 de fevereiro, dia da abertura das Olimpíadas de Inverno na China, que vai ter como sede principal Pequim. Há aí um clima tenso diplomático, porque os Estados Unidos, através do seu presidente Joe Biden, disse que não vai levar representantes diplomáticos. Isso não afeta nos atletas americanos que vão participar das Olimpíadas de Inverno. Depois a gente tem maio, com as finais da NBA, a maior liga de basquete do mundo. E a gente não sabe ainda quais dos craques vão estar nessa final, né? LeBron James, James Harden, Steph Curry, Kevin Durant. A gente vai ter que esperar maio para ver essa final, que tem data comemorativa. A NBA faz 75 anos e está preparando algumas surpresas para essa série final da NBA no fim de maio. Depois a gente tem julho, dia 15 de julho, tem o Mundial de Atletismo. Você que curte muito atletismo nas Olimpíadas, não precisa esperar os próximos Jogos Olímpicos na França. Dá para ver os melhores atletas do atletismo, né, os maiores estrelas do atletismo, em julho, no estado de Oregon, aqui nos Estados Unidos. Dia 15 de julho começa o Mundial de Atletismo. E aí no futebol, no calendário futebolístico internacional, houve uma grande mudança por causa da Copa do Mundo. A Copa do Mundo é no Catar em novembro, normalmente é no meio do ano, mas faz muito calor no Oriente Médio no meio do ano, passaram para novembro. Vai começar dia 21 de novembro, a Copa do Mundo no Catar. E aí você pode estar se perguntando, né? Ué, e o Campeonato Brasileiro? Eu vou ter que ver o fim do Campeonato Brasileiro junto com o começo da Copa do Mundo? Não, mudaram as datas do Campeonato Brasileiro, que dessa vez vai começar em abril, em 2022, e vai terminar no dia 13 de novembro. Então você pode curtir ou sofrer com seu time até dia 13 de novembro, e dia 21 de novembro pode torcer para a seleção brasileira, ou dar aquela secada, né, se você não gosta da seleção brasileira, no dia 21, a partir do dia 21 de novembro, e o campeonato, a Copa do Mundo, se estende por dezembro de 2022. Muita coisa, né, Mila? Volto com você. Obrigada, Camilo. E o American News de hoje vai ficando por aqui. Espero que a gente tenha te ajudado a se preparar aí para esse 2022, que vai ser desafiador, mas se tudo der certo, vai ser lindo também. Um feliz ano novo para todo mundo e a gente se vê ano que vem. Até lá.